Uma boa noite a todos os presentes, então. Para quem não me conhece, eu sou Letícia Halpe, estou como presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul e hoje estou aqui, representando a todos os nossos diretores, a Zelma, a Luciana Legge, o Tarso. Então, nessa noite, hoje, nós vamos ter a capacitação que é intitulada Desafios na Interpretação de Receituários e o Impacto no Tratamento dos Pacientes. É um tema de extrema relevância, para a área farmacêutica, para quem está aí atuando no dia a dia, como nós vínhamos conversando. Por isso, então, para falar sobre esse assunto e explicar o receituário como um recurso de comunicação entre o prescritor, o paciente e o profissional da farmácia, a gente vai convidar, então, a farmacêutica especialista em gestão de assistência farmacêutica e em gestão clínica do SUS, Janaína Negre. É Negre ou Negre? Negre. Negre. Então, agradeço a todos pela presença essa noite, em especial, então, a ti, Janaína, por aceitar esse nosso convite, por ter trazido essa demanda e construir junto, para compartilhar esses conhecimentos aí conosco. Eu lembro também que há mais qualificações disponíveis para a categoria no site do Conselho. Acompanhe sempre o nosso site, as nossas redes sociais e, através do acesso restrito, vocês podem fazer as inscrições. Antes de dar início, então, sempre aqueles comunicados, os recados importantes que a gente acaba tendo que dar. Então, que todos os participantes coloquem seus nomes completos no chat, que aparece ao lado, para que a gente possa fazer a conferência dos participantes e gerar os certificados via acesso restrito, que após o evento vai ficar disponível. Pedimos também que todos coloquem seus microfones desligados, para evitar ruídos durante a apresentação. Informamos, então, que essa palestra ela está sendo gravada, já iniciou, como foi falado ali, e disponibilizada no nosso acesso restrito posteriormente, então, para vocês assistir e reassistir quantas vezes desejarem. Vocês vão poder anotar, então, as dúvidas durante a apresentação, que no final, a gente vai abrir um espaço para questionamentos. Para organizar as falas, então, após o pedido da palestrante, quem tiver dúvidas, nós vamos seguir a ordem do chat ali, dos questionamentos. Então, eu desejo a todos um excelente evento e a palavra está contigo, Janaína. Um prazer tê-la aí conosco essa noite. Primeiro, eu queria... Um abraço. Queria agradecer a oportunidade, de estar aqui conversando com os colegas. Acho que a gente já pode começar. Aqui. Então, na verdade, eu pensei em falar sobre esse assunto, eu entrei em contato com o CRF, porque eu acho que é um assunto bastante importante, eu tenho percebido isso na prática diária, de atendimento, e acabou sendo um desafio para mim, mesmo organizar isso, porque são tantas dificuldades que a gente encontra no dia a dia com relação a isso, e para juntar toda essa informação para passar para vocês de alguma forma que a gente possa conversar e discutir um pouquinho, que eu acho que é o principal. Então, eu pretendo não me estender muito, para a gente poder conversar um pouco depois, que eu acho que a gente cresce mais quando a gente divide, compartilha as nossas dificuldades, encontra soluções em conjunto. Começando, então, assim, qual a origem de um receituário, De onde vem um receituário? Nós temos sempre uma pessoa que busca um atendimento com um profissional, esse profissional, ele consulta ela, e com isso ele faz uma revisão da situação de saúde e doença dessa pessoa. Normalmente a gente acaba focando que a pessoa só procura esse atendimento quando ela está doente,
mas nem sempre é assim, né? Ela pode estar só querendo uma revisão da sua situação de saúde. Ela encontra esse profissional que define um diagnóstico. A partir desse diagnóstico, ele vai fazer a manutenção ou alteração do esquema terapêutico dessa pessoa. E isso vai gerar uma prescrição farmacológica ou não farmacológica. Então, só nesse primeiro slide, a gente já vê um universo de informações, né? Eu destaquei ali que a gente sempre vai ter, no mínimo, a pessoa, um profissional e uma prescrição. Então, a origem desse receituário vai vir dessa definição do diagnóstico desse profissional para essa pessoa que buscou o atendimento, né? E qual é a finalidade desse receituário? Apesar de muitas pessoas acharem isso, o receituário ele não é somente um ato administrativo e burocrático, né? Ele não é só um papel necessário para que a pessoa tenha acesso a um medicamento. Na verdade, ele é uma ferramenta, às vezes mal utilizada, né? Para fornecer por escrito uma orientação verbal que foi dada ao paciente. E por que isso? Para facilitar o cumprimento do tratamento por parte do paciente, de forma que ele possa restabelecer a sua condição de saúde anterior ou manter a sua condição atual, evitando a progressão da doença. Então, ali a gente já está falando de tratamentos de uso imediato ou de tratamentos de uso contínuo, que a pessoa tem uma doença que pode ou não progredir com o tempo, né, e com as atitudes que a pessoa vai tomando ao longo da sua vida. É muito comum, né, os pacientes saírem da consulta e não lembrarem das orientações que eles receberam, ou eles terem uma compreensão equivocada dessas orientações. Muitas vezes a pessoa vai procurar uma consulta, um profissional, e tudo que ela quer é ter o seu problema resolvido. Mas nem sempre ela consegue expor qual é realmente o seu problema para esse profissional, ou muitas vezes o profissional também não consegue entender qual é a dificuldade dessa pessoa, né? Então, é muito importante que essas orientações que ela recebe, elas sejam o mais claras possíveis para ela, né? Ela tem que ter essa informação clara, verbalmente e por escrito, porque provavelmente ela vai sair dali, ela vai esquecer algum detalhe, e ela não vai conseguir retornar ou ter um acesso a essa informação novamente de uma maneira muito mais fácil. Muitas vezes é muito mais fácil para ela ir até a farmácia do que retornar ao consultório. E por isso se torna bem importante que essa informação escrita seja clara para ela e também para nós, né? Enquanto profissional que atua na farmácia. Muitos pacientes não conseguem ler o receituário, isso é uma realidade do nosso país, né? Muitas pessoas ainda não sabem ler, né? Muitas vezes elas não acreditam que a leitura desse documento é importante, elas se utilizam apenas do que elas lembram da informação que elas receberam no consultório. Muitas vezes elas não entendem o que elas estão lendo, ou elas interpretam de forma incorreta o que está escrito. E aí, a partir de tudo isso, elas esperam um resultado diferente daquele imaginado pelo prescritor quando ele selecionou o tratamento. Ele selecionou um tratamento pensando no resultado, a pessoa já esperava outro resultado, ela pode não compreender aquela informação. Então, o receituário, ele passa a ser, nesse sentido, um recurso valioso para a comunicação entre os prescritores e os pacientes e também com os demais profissionais da saúde. Como eu atuo no serviço público, acabo sempre colocando profissionais de saúde, porque nem sempre a pessoa tem acesso a um farmacêutico, né? No meu serviço, por exemplo, existem poucos farmacêuticos atuando ainda, então, muitas vezes o profissional de enfermagem, né, o técnico ou o enfermeiro, eles que vão estar ajudando o paciente com o seu tratamento farmacológico, né? Então, para essas pessoas também, essa informação é muito importante, porque elas muitas vezes são as pessoas que vão estar
disponíveis para o paciente, para auxiliar eles com a leitura e a interpretação do receituário. Então, é muito complexo para todos esses profissionais, né, contribuírem como paciente na execução do seu tratamento, porque esse é o objetivo, né, auxiliar o paciente a executar o seu tratamento, se a gente depender só da memória do paciente, só do que ele acha, né, ou lembra que ouviu do médico, ou da interpretação da orientação oral, né, que ele recebeu do prescritor, porque ele pode ter ouvido uma coisa, ter interpretado de uma forma, né, ou estar passando para nós de uma forma diferente. Ainda de um documento passível de muitas interpretações, que é o caso da receita, né, porque muitos de nós, colegas diferentes, podem olhar para uma receita e ter uma interpretação diferente. Então, o ideal é que as informações do receituário elas sejam completas, sejam claras, para que o paciente compreenda e que, se ele tiver dificuldade, nós consigamos ajudá-lo, né? Os receituários são óbvios? Eu trouxe essa pergunta porque eu escuto muito isso, né? Mas é óbvio, mas é muito claro, mas é claro para quem, né? Tá óbvio para quem essa informação. Então, o óbvio de cada pessoa, ele depende das experiências de vida que esta pessoa teve. A gente está aqui agora, nesse momento, compartilhando experiências de vida, né? Provavelmente, enquanto eu estou falando, todos vocês estão pensando em diversas coisas que vocês já viram, que isso é relevante ou não é relevante, estão lembrando daquele paciente que vocês já conhecem, que vocês atendem sempre, que traz sempre a mesma dificuldade, e vocês já encontraram outras formas de falar, e todos nós fizemos um esforço para ajudar eles com isso, né? Mas isso é óbvio para cada um de nós, de acordo com as nossas experiências. E essa experiência, ela pode estar trazendo para nós lembranças diferentes. Então, a gente vai acabar tendo óbvios diferentes, né? E esse óbvio só vai ser o mesmo para nós, para todos nós, quando a gente disser, né? Quando ele for dito, for falado entre nós e ele for compreendido por nós. Então, a gente vai entrar num acordo do que é óbvio para nós, de acordo com isso que a gente está vendo. E isso também pode mudar frente a diferentes situações. Nós não somos os mesmos de ontem, não somos os mesmos de 10 anos atrás, não somos os mesmos de há 5 minutos atrás, antes da gente iniciar essa conversa, né? Então, a partir do momento que a gente vai mudando, as nossas experiências de vida vão mudando, esse óbvio pode também ir mudando. Então, essa comunicação, principalmente a do receituário, ela acontece entre pessoas que não se conhecem, né? Ela acontece muitas vezes entre o farmacêutico e o médico, que é o principal prescritor, né? Nós somos os odontólogos, as nutricionistas, os próprios enfermeiros, todas essas pessoas fazem prescrição, né? Mas a gente não se conhece, a gente está inferindo o que a pessoa quis comunicar. E o documento, ele é escrito exatamente para a gente conseguir ler, né, ele, e estando essa informação de uma forma objetiva, a gente não vai precisar contar com o óbvio de quem escreveu a mensagem e nem com o óbvio de quem leu a mensagem. Porque a mensagem estando clara, a gente não precisa contar com essa interpretação de cada um. E aí eu trouxe algumas expressões óbvias, né, para a gente conversar, ter uns exemplos para a gente pensar sobre isso, né. Tomar seguindo orientação médica. Isso é óbvio, né, para quem, né? O médico até pode ter orientado, eu acredito que tenha orientado, mas o quanto essa pessoa vai lembrar desta orientação, né? Qual é a dose, qual é a frequência e o tempo de tratamento? Como a gente vai orientar uma pessoa que diz, ele falou como toma, mas eu não prestei atenção? Ou eu não lembro.
né? Ou, né, nesse momento a criança chorou e eu esqueci. Ou até mesmo a pessoa que afirma que entendeu, mas ela expõe para a gente de uma forma incorreta de uso. Como desfazer esse equívoco da pessoa diante de uma informação dessa? Que a gente não consegue comprovar para ela lendo, né, ou mostrando a receita. Eu tenho muito esse hábito de ler a receita com o paciente. Eu acho isso bastante importante porque ele está vendo que você está se preocupando com o entendimento dele, com um documento que ele está levando para casa. Então, você não tirou aquela informação de lugar nenhum, você está tirando da orientação que ele recebeu da pessoa que ele buscou para ajudar ele com um problema de saúde. E aí, quando ele chegar em casa, ele vai ter certeza de que a orientação que você deu está baseada nisso, né? Uma outra expressão, usar até o final do tubo, ou usar X, né, N frascos ou bisnagas. De novo, qual é a dose, qual é a frequência e o tempo de duração desse tratamento? Como é que é definido um tempo de tratamento? Pelo volume total, né, de um frasco, de uma bisnaga ou de um tubo, sem conhecer o volume desse item que vai ser adquirido pelo paciente, né? Aí a gente tem mesmo antimicrobianos, né, que seriam, né, está previsto em legislação, a gente teria que ter na receita o tempo de duração de tratamento. Como que é definido se o prescritor não sabe que produto a pessoa vai comprar? Né? Quanto tempo vai durar esse tratamento? Aí a gente tem a questão das fitas, né? As fitas reagentes de glicemia. Fornecer 90 fitas por mês. Ou fornecer fitas para 3 testes dia. Ou fazer 3 testes dia, né? Qual é a quantidade de testes, né? No caso ali de fornecer 90 fitas por mês. Qual o horário, o momento desse teste? A gente sabe que os diabéticos, eles são um público bem complexo, né? Para a gente trabalhar. Não é uma doença fácil de se lidar. A pessoa precisa ter muitos cuidados, né? E aí ela tem orientações tão simplificadas para um processo tão complexo de manutenção, né, da saúde dela. Aplicar X vezes ao dia. Aplicar quanto? Por quanto tempo? Né? Ou aplicar X ml quando necessário. Uma solução em gotas com dosador. Como a pessoa pega um frasco de conta-gotas, né, um frasco já com o dosador, e mede ml nesse frasco. Não tem como ela conseguir fazer isso, né? Tomar X comprimidos, dose única ao casal. Qual a dose que cada paciente deve usar? Né? Isso sem considerar, né, que a questão dos receituários como documentos individuais e intransferíveis, né? Então, e outra coisa, né, que nem todas as pessoas têm apenas uma parceria sexual. Normalmente, esses tratamentos prescritos, assim, para o casal, subentende-se, né, que a pessoa, ela e mais uma pessoa vai usar esse tratamento. Mas a gente observa que, na realidade do dia a dia, muitas pessoas deveriam estar tendo acesso, às vezes, ao mesmo tratamento, né? Aplicar X vezes ao dia. Aplicar quanto, né? Por quanto tempo? Tomar 2 cápsulas ao dia, um medicamento de uso contínuo. Mas 2 cápsulas ao dia é que frequência? É 2 cápsulas uma vez? É de manhã? É à noite? É uma de manhã e uma à noite? Isso a gente também acaba considerando, né, a expressão uso contínuo. No dia a dia a gente considera que isso é para sempre, né? Mas nada é para sempre, né? Nada é nunca e nada é para sempre. Então, uso contínuo deveria ser usar, né, cumprir a dose e a frequência pelo tempo de tratamento. Qual é esse tempo de tratamento? Não sei, né? Esse tempo de tratamento, ele pode ser
30 dias, ele pode ser 60 dias. Quando que o prescritor vai querer ver esta pessoa novamente? Em 6 meses? Em 1 ano? Né? Como ele vai reavaliar? Quando ele vai reavaliar esse tratamento? Tomar 5 cápsulas ao dia em 2 tomadas. Qual a dose por vez? Né? A pessoa decide, um dia ela toma 2 de manhã e 3 à noite, no outro dia ela toma 3 de manhã e 2 à noite. Como que faz isso? Ela toma 5 de manhã, 1 ao meio-dia? É difícil, né? E outra coisa que eu achei importante trazer seria a utilização de abreviaturas, né? As abreviaturas, elas dificultam muito a compreensão do paciente e do outro profissional, porque ela depende da interpretação de ambos. E as abreviaturas, elas não são oficiais, por mais que a gente utilize elas no dia a dia, num documento, e o receituário é um documento, elas não são expressões oficiais, né? Então, a gente tem uma prescrição farmacológica, agora já entrando mais nesse assunto, o que seria um conhecimento para o cumprimento do tratamento farmacológico, né? Eu dividi isso em 2 aspectos, que eu chamei como conhecimento mínimo para cumprimento do tratamento farmacológico e um conhecimento avançado para esse cumprimento, né? Então, o conhecimento mínimo da pessoa para cumprir o seu tratamento seria ela saber o nome do medicamento, a concentração do medicamento, a forma farmacêutica e a posologia, sendo a posologia a dose, a frequência e o tempo de duração do tratamento. E o conhecimento avançado entraria os aspectos legais, principalmente as validades de receituário, e os critérios para acesso dos medicamentos pelo SUS, porque cada vez mais a gente percebe essa necessidade das pessoas, né, de adquirirem, né, de terem acesso aos seus medicamentos pelo SUS, e a gente sabe que muitos medicamentos podem ser acessados mesmo pelas pessoas que têm acompanhamento só pelo serviço privado, né? Então, esse conhecimento, né, dos critérios para esse acesso, ele já é um conhecimento um pouco mais avançado, mas ele é extremamente importante para grande parte da população, né? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre cada um desses aspectos, né? Primeiro deles, o nome do medicamento. A gente pode ter as receitas com um nome genérico, né? Na verdade, com a DCB ou a DCI, que denominam os medicamentos genéricos, né? Ou pela marca comercial. E aí a gente tem a questão da intercambiabilidade, que é uma questão diferenciada, né? Na farmácia comercial e na farmácia pública, né? Eu vou falar agora da minha experiência na farmácia pública, que é no serviço público, todos os medicamentos devem ser prescritos pelo nome genérico, né? E a gente segue N legislações que muitas vezes fazem com que a gente não compre medicamentos genéricos para fornecer para o paciente. O que é importante para nós? Que o nome que está na receita consiga ser visualizado pelo paciente no medicamento que ele está levando, né? Então, assim, todo medicamento, com marca ou não, vai ter a denominação comum brasileira embaixo, né, do seu nome. E isso que é importante para nós enquanto farmácia pública, que a pessoa consiga olhar para a sua receita, olhar para a sua embalagem e identificar de que medicamento que a gente está falando. Na farmácia comercial, eu sei que é diferente, né? A legislação, ela permite a intercambiabilidade, o que deveria ser muito cuidado, né, com o paciente, porque muitas vezes ele vai ter a receita com um nome e o medicamento com outro nome. E aí, para uma pessoa idosa com dificuldade de leitura, que recebe, sei lá, 5, 8, às vezes 10 medicamentos, isso pode trazer algum tipo de confusão, né? Então, esse fator da intercambiabilidade, ele exige que a gente capacite a nossa equipe e esteja mais atento
ao entendimento do paciente no momento que a gente faz esse tipo de troca, né? O segundo aspecto, então, a concentração do medicamento, ela é obrigatória, né? É a partir disso que a gente sabe qual é o medicamento que a gente precisa fornecer. É improvável que os profissionais conheçam todas as concentrações disponíveis no mercado. Então, quem atende o receituário não deveria supor o que o prescritor pensou no momento da prescrição. E o paciente, por sua vez, ele não deveria aceitar receber concentração conforme a disponibilidade na farmácia ou conforme o conhecimento de quem atende o receituário. Porque, via de regra, essa pessoa não conhece o seu diagnóstico, né? A gente conhece os medicamentos, a gente consegue dar as orientações, mas o diagnóstico daquela pessoa, a gente voltando lá do início, de onde vem o receituário, né? Vem de uma pessoa que fez uma consulta, né, com alguém que ela escolheu e que deu um diagnóstico e pensou num tratamento. E a forma farmacêutica também é obrigatória, né? Ela não exclui a necessidade de concentração. Então, quando a gente coloca no metronidazol creme vaginal, não tem a concentração. Tem a forma farmacêutica? Até tem, mas ela não excluiria a necessidade de concentração, porque a gente não sabe quantos metronidazóis creme vaginal tem disponível no mercado. Até porque disponível no mercado é o gel, já não é o creme. E aí, a não ser que tenha surgido o creme ontem e a gente não saiba, e o prescritor sabe, porque ele recebeu visita do representante. E aí, será que ele quer o creme ou ele quer o gel? E assim, o creme e o gel podem alterar o resultado desse tratamento? E será que o prescritor pensou nisso na hora que ele prescreveu? E a gente teria que pensar nisso para dar orientação para o paciente? Né? Como que a gente vai orientar essa pessoa? A gente não tem como acreditar que a gente sabe tudo que a outra pessoa pensou quando escreveu, né? E aí a gente cai na posologia, que a gente tem ali dose, frequência e tempo de duração de tratamento. Né? Considerando a dose, a quantidade a ser ingerida por vez, a frequência, a periodicidade de uso e o tempo de duração de tratamento, o período de realização do tratamento, com uso imediato, ou o período de reavaliação da condição de saúde daquele paciente, o que a gente diz como uso contínuo, né? E aí, que seria um corpo de receituário perfeito? Né? Aquele que tem o nome do medicamento, a sua concentração, a sua forma farmacêutica, a sua posologia, e aí a gente teria a dose, a frequência, o tempo de duração do tratamento e mais informações adicionais que o prescritor achasse relevante para que aquele paciente cumprisse, né, o seu tratamento e chegasse o mais próximo possível do resultado que ele imaginou quando ele deu aquela prescrição. E qual seria o impacto, então, da ausência dessas informações nos receituários? É o que a gente vê todo dia, né? É um uso excessivo de medicamentos, porque muitas vezes a pessoa não está usando corretamente. É um uso deficiente. Ah, é 3, mas eu posso usar 2, mas ele me disse que se eu tivesse bem, né? Ou um uso inadequado dos medicamentos, horários errados, né? A baixa adesão ao tratamento, porque muitas vezes a pessoa ela não está conseguindo chegar no resultado que ela imaginava quando ela foi atrás desse profissional, né? Então, ela acaba não aderindo ao tratamento. Ela pode suprimir doses, né? Muitas vezes a gente recebe receitas de 8 em 8 horas, né? É muito comum. E aí, uma prática do local que eu trabalho é a gente perguntar para a pessoa se ela está trabalhando, qual é o horário de trabalho dela,
e se ela aceita uma sugestão de horários para tomar o medicamento, né? E aí, quando ela diz que sim, normalmente isso acontece, quase 100% dos casos, na verdade, a gente organiza os horários para essa pessoa de acordo com horários bons para ela, né? Que horário que você dorme? Ah, eu durmo cedo, eu durmo umas 9 horas da noite. Ok, então o teu medicamento de 12 em 12 horas, tu vai tomar o quê? Às 8, às 8? Que horas você acorda? Não, eu acordo bem cedo, às 6, né? São cuidados que eles ajudam o paciente a cumprir o tratamento, né? A não suprimir a dose da madrugada. Se a gente conseguir ajudar eles a organizarem os horários, né? Eles vão conseguir manter este tratamento com mais facilidade, vão aderir, não vão suprimir doses, né? A relação da duplicidade de medicamentos é aquela questão que a gente estava falando de ter nomes diferentes na prescrição e na embalagem, né? E muitas vezes a pessoa tem embalagens de fabricantes diferentes. Então, ela vai ter a prescrição com nome e mais 2 ou 3 embalagens do mesmo medicamento com nomes diferentes. Olha a dificuldade, né, que isso pode trazer para uma pessoa cumprir um tratamento. Ah, mas eu acho que eu já tomei esse. Mas será que eu já tomei esse? Ah, vou tomar de novo. Ah, mas não, depois vai ficar muito. Acho que eu vou deixar. Então, são cuidados que a pessoa vai ter essa dificuldade quando ela se deparar com essa diferença, né, de nomes. E aí isso acaba trazendo uma reincidência, né, de um tratamento mal feito ou uma piora nas condições de saúde dessa pessoa, né? E afinal, para quem é o receituário? Né? Porque a gente trabalha muito com isso de que precisamos de um receituário. O receituário, ele é uma ferramenta, né, no nosso trabalho, praticamente, né, para aqueles atendimentos e que a gente está contribuindo, né, com essa rede de cuidado do paciente, né. Mas o receituário é para o paciente, né? Por mais que a gente precise desse documento para orientar o paciente, o receituário é dele e é para ele que deveria ser feito. Então, ele deveria estar com as orientações, por quê? Porque o farmacêutico quer, não porque o paciente precisa, né? Porque a gente não pode esquecer que atrás do receituário tem alguém que vai usar aquilo que está prescrito. Então, por que ele deve ser compreensível para os demais profissionais da saúde? Para a gente exatamente poder ajudar o paciente a cumprir o tratamento, né? Desde que as informações estejam presentes nesse documento. E aí, qual deve ser o nosso foco? Mesmo, né, que o nosso trabalho envolva o receituário em muitos aspectos, né? O receituário, ele é um recurso fundamental porque grande parte do nosso trabalho tá em estar dando suporte e apoio para o paciente cumprir o seu tratamento, né? O paciente deve ser o nosso foco, né? Essa pessoa que está por trás deste papel deve ter a nossa atenção, a nossa disponibilidade, a nossa dedicação. É esta pessoa, né, que precisa do nosso auxílio. Não é este papel que a gente vai fazer uma anotação e guardar ele num armário por 1, 2, 5, 10, 15 anos, que vai fazer a pessoa cumprir o tratamento, né? O que vai fazer ela cumprir o tratamento é a nossa orientação. Então, é estar disponível para esta pessoa que deve ser o nosso foco. Acho que era mais ou menos isso, né? Eu acabei, eu não queria me estender muito, porque eu gostaria mais de ouvir, né? Ler as perguntas e conseguir auxiliar vocês nesse sentido. Vamos ver. Janaína, isso é muito legal, porque isso é o nosso dia a dia, né? Deu certo, então. Viemos aí, na realidade, de um mês, onde a gente comemora, né? No dia 5, comemoramos o uso racional de medicamentos. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma lei, e quando se fala em uso racional,
se fala em atender uma prescrição, um diagnóstico, aonde o paciente ele vai receber um medicamento apropriado para uma condição clínica dele, através de uma prescrição, no caso, né? Numa dose adequada, e a importância de ter numa prescrição uma dose para aquela necessidade individual daquele paciente, por um período adequado, então a importância de ter este dado também numa prescrição, né? E aí, claro, que quando a gente fala em uso racional, tendo também um menor custo para o paciente e para a comunidade. E aí a gente vê a diferença, né, do setor público, quando tu fala de se trabalhar com o nome da substância ativa, né, que são as REMUMs que estão ali na realidade, e a diferença do setor privado, onde nós temos os medicamentos de referência, os genéricos, e aí entra essa intercambialidade dos medicamentos, que é sim uma atividade privativa do farmacêutico, e que nós temos que ter essa autonomia, sim, de fazer a correta dispensação daquela prescrição, orientando o paciente, né? Quando tu fala ali o medicamento em duplicidade, isso é uma coisa que a gente vê uma prática diária comum. Ele vai, consulta um médico, o médico prescreve a hidroclorotiazida para ele, ele vai no SUS, retira ela com o nome, aí ele vai num outro médico para fazer uma nova consulta, ele já recebeu o medicamento no setor público, de repente ele vai comprar outro, vai fazer. E aí entra o nosso papel de farmacêutico, de fazer essa conciliação medicamentosa. Olha a importância do nosso papel. E aí que a gente fala que a gente vai sendo valorizado quando a gente faz esse trabalho e aquele nosso paciente, cliente, aquela pessoa que utiliza o medicamento, a gente passa a cuidar dela, a levar informação correta, a orientar quanto ao uso correto do medicamento para que ele venha ter realmente uma adesão ao tratamento. Então, assim, ó, o nosso papel ele é fundamental. E aí, assim, ó, a prescrição hoje, a gente vê, né, quando a gente está no dia a dia, por exemplo, ali, ó, muitos que já vi paciente tomar glifage e metformina ao mesmo tempo. E aí, cadê o nosso papel, por exemplo, daquele paciente que, quando chega na farmácia com uma prescrição, uma simples pergunta que o farmacêutico possa fazer é dizer assim, é a primeira vez que vai tomar esse medicamento? Porque nós vamos ter que dar várias orientações quanto à metformina para que ele tenha uma adesão ao tratamento medicamentoso prescrito, entendeu? Para atender aquela prescrição, porque ele vai ter efeitos colaterais que muitas vezes ele não vai dar continuidade ao tratamento, e o papel do farmacêutico vai estar ali, levando este serviço, essa orientação, para que aquela prescrição realmente consiga ter uma efetividade de tratamento. Então, eu acho que assim, ó, é muito legal a gente escutar isso, né? Tu apresentar essa prescrição a nível de Conselho Regional de Farmácia, juntamente com o CREMERS, tá? Na pandemia, a gente trabalhou junto, tá? Para fazer a prescrição eletrônica, que já facilitou muito a nossa vida na hora da dispensação, quando a gente consegue, né, entender a prescrição, porque muitas vezes a letra ela é totalmente legível, a nossa legislação vem lá de 73, que tem que ser, né, em vernáculo, em letra legível, e na realidade a gente não encontra isso no nosso dia a dia. Então, assim, ó, foi um grande trabalho desenvolvido pelo Conselho, que a gente conseguiu, né, facilitar esse acesso à população para ter uma prescrição de forma correta. A gente continua trabalhando agora para inserir, né, junto com a Secretaria Estadual de Saúde, a notificação de receita também nessa plataforma da prescrição eletrônica, para que vocês tenham noção, tá?
os últimos dados já teve mais de 330 mil. Deixa eu até confirmar esse dado aqui direitinho, para mim dar o dado correto para vocês. Que foram muitas prescrições. Deixa eu ver aqui. Prescrição. Eu vou achar esse dado. 330 mil prescrições atendidas pela plataforma. Foi uma última atualização. Então, assim, para ver como está evoluindo, né, esse trabalho em termos de prescrição e que facilita a nossa dispensação. Mas aí a gente vê a importância do farmacêutico em estar ali realmente, né, atendendo, fazendo a dispensação correta, fazendo algumas perguntinhas que muitas vezes não estão claras ali na prescrição, mas que vai auxiliar, sim, na adesão do tratamento